Por volta de 1500 antes da Era Comum, o mundo estava em meio a diversas transformações culturais, políticas e tecnológicas, com várias regiões experimentando mudanças significativas no desenvolvimento de civilizações. Aqui está uma visão detalhada das principais áreas do mundo nesse período. Oriente Próximo e Egito. O Oriente Próximo era um dos centros mais avançados da civilização nessa época. No Egito, o novo império estava em seu auge. Sob a liderança de faraós como Tutmés III e Ramsés II, o Egito expandiu suas fronteiras e influenciou vastas regiões da África e do Oriente Médio. As construções monumentais, como os templos de Karnak e Abu Simbel, foram erguidas, demonstrando o poder e a prosperidade do império. No norte da Mesopotâmia, o Império Assírio Médio estava em ascensão. A Assíria, sob o rei Assurbanipal, começava a recuperar sua força e influência, disputando território com o Império Hitita e outras potências da época. Ao sul, a Babilônia estava sob o controle da dinastia Cassita, que manteve um equilíbrio de poder na região mesopotâmica. A Anatólia era dominada pelo Império Hitita, que se expandiu por grande parte da atual Turquia, atingindo seu auge durante esse período. Os hititas tinham rivalidade com o Egito pelo controle da Síria e de outros territórios no Levante. Civilizações do Vale do Indo e Ásia Meridional. Por volta de 1500 AEC, a civilização do Vale do Indo, que havia prosperado por mais de 1000 anos, já estava em declínio. Cidades como Harappa e Mohenjo-Daro, outrora centros de comércio e cultura, foram abandonadas ou perderam sua importância. Esse período marca a chegada dos indo-arianos à região, que trouxeram novas práticas culturais e religiosas que eventualmente formariam a base do hinduísmo. Esse foi o início do período védico na Índia, quando os hinos dos Vedas começaram a ser compostos. China. Na China, a dinastia Shang estava em seu auge. Este período foi marcado por uma forte centralização do poder, o uso de escrita em ossos oraculares para fins divinatórios e um sistema de governo hierárquico. A civilização Shang era sofisticada em termos de metalurgia do bronze e sua aristocracia vivia em cidades fortificadas. Os rituais religiosos e o culto aos ancestrais também desempenhavam um papel fundamental na sociedade. Europa. A Europa, durante este período, estava na Idade do Bronze. Na Grécia, a civilização micênica prosperava, sendo a herdeira da cultura minoica de Creta. Os micênicos construíram palácios fortificados e tinham uma sociedade aristocrática com uma estrutura militar poderosa, como evidenciado pelas escavações em locais como Micena, Tirinto e Pilos. Este período é muitas vezes associado à Guerra de Troia, imortalizada mais tarde nos poemas épicos de Homero. Em outras partes da Europa, povos celtas e outras tribos nômades começavam a se estabelecer em áreas que mais tarde fariam parte da cultura celta. As primeiras estruturas monumentais, como Stonehenge, já haviam sido construídas na Grã-Bretanha, embora o propósito dessas estruturas ainda seja amplamente debatido. Américas. Na Mesoamérica, por volta de 1500 AEC, a civilização olmeca estava se desenvolvendo. Eles são considerados a civilização mãe da Mesoamérica, com centros urbanos em locais como São Lourenço e La Venta. Os olmecas construíram grandes cabeças de pedra e eram uma sociedade complexa, com uma religião organizada e talvez até o início de um sistema de escrita. Suas práticas influenciariam muitas culturas subsequentes, incluindo os maias e os astecas. Na região dos Andes, no Peru moderno, a civilização de Norte Chico, uma das mais antigas das Américas, já havia declinado. Contudo, novas culturas, como a cultura Chavin, estavam começando a emergir, preparando o caminho para civilizações andinas mais avançadas, como os Moche e os Incas. África subsaariana. Ao sul do Saara, as sociedades africanas estavam se desenvolvendo de forma mais dispersa. As comunidades agrárias começaram a se formar e a domesticação de plantas e animais já era uma prática consolidada em várias regiões, como o Vale do Nilo. Na África Ocidental, as sociedades estavam se organizando em torno de redes comerciais, mas ainda não havia grandes civilizações centralizadas. A domesticação do gado e o cultivo de cereais eram atividades importantes para essas comunidades. Oceânia. Os povos austronésios já haviam iniciado suas grandes jornadas de migração pelo Pacífico. Eles estavam colonizando as ilhas da Polinésia e da Micronésia, espalhando sua cultura e tecnologia de navegação avançada por vastas áreas oceânicas. Essa migração levaria à ocupação de áreas tão distantes quanto Havaí, Nova Zelândia e Ilha de Páscoa nos séculos subsequentes.
Conclusão: o período em torno de 1500 AEC foi marcado por grandes civilizações estabelecidas em algumas regiões, enquanto outras áreas ainda estavam em estágios iniciais de desenvolvimento urbano e estatal. O comércio, a guerra e as migrações de povos eram fatores-chave nas transformações culturais e políticas que ocorriam globalmente. Por volta de 1500 antes da Era Comum AEC, a China estava sob a liderança da dinastia Shang, uma das primeiras dinastias chinesas reconhecidas historicamente. Esse período foi um marco para a civilização chinesa, tanto política quanto social e economicamente. Aqui estão os principais detalhes. Política. A dinastia Shang, aproximadamente 1600 no 1046 AEC, foi caracterizada por um sistema político fortemente centralizado, com o poder concentrado nas mãos do rei. O rei Shang era tanto uma figura política quanto religiosa, sendo responsável pelos rituais para apaziguar os deuses e os ancestrais, os quais se acreditava exercerem grande influência sobre o sucesso ou fracasso do reino. O governo Shang era baseado em uma estrutura hierárquica e feudal. Os reis controlavam diretamente a capital e suas proximidades, mas confiavam em parentes e nobres locais para governar áreas mais distantes. Esses nobres eram responsáveis por recolher tributos e fornecer tropas para as campanhas militares, que eram frequentes nesse período. As elites locais mantinham a lealdade ao rei Shang em troca de terras e prestígio, criando uma relação de dependência que sustentava a hierarquia política. Além disso, o poder político era legitimado pelo uso de rituais religiosos, com o rei sendo o principal mediador entre o mundo humano e o sobrenatural. O uso de ossos oraculares para a adivinhação era central na tomada de decisões políticas, como questões de guerra, colheitas e sucessão real. Esses ossos eram inscritos com perguntas que o rei fazia aos ancestrais, buscando orientação divina. Economia. A economia da China durante a dinastia Shang era predominantemente agrícola, com a sociedade baseada na produção de grãos, especialmente o milho e o arroz, nas áreas mais ao sul. A agricultura sustentava a população e permitia o desenvolvimento de cidades e a acumulação de riquezas. A introdução de novas técnicas agrícolas e o uso de ferramentas de bronze para o cultivo ajudaram a aumentar a produção. A metalurgia do bronze foi um dos maiores avanços tecnológicos e econômicos da época. O bronze era usado para fabricar armas, ferramentas e objetos de uso cerimonial, e sua produção estava sob o controle direto da aristocracia. O domínio sobre o bronze deu aos reis e nobres poder econômico e militar. A produção de bens de bronze e a mineração de cobre e estanho para produzi-los formavam uma importante parte da economia. O comércio também desempenhava um papel vital na economia Shang. Embora as evidências arqueológicas mostrem que a China da dinastia Shang não estivesse tão conectada comercialmente com outras grandes civilizações, como o Egito ou a Mesopotâmia, havia trocas regionais significativas de bens, especialmente de produtos agrícolas e de luxo, como jade, seda e bronze. Sociedade. A sociedade Shang era rigidamente hierárquica e dividida entre a nobreza, os artesãos e a população agrícola. A aristocracia governante detinha o poder político e militar, possuindo a maior parte da terra e dos recursos. Os membros da classe nobre viviam em cidades fortificadas, onde construíam palácios e tumbas grandiosas. O papel dos nobres incluía não apenas a administração de suas terras e a coleta de tributos, mas também a liderança nas guerras, que eram comuns. A classe guerreira era essencial para a defesa do território e para a expansão da influência Shang sobre outras tribos e reinos vizinhos. Abaixo da aristocracia estavam os artesãos, que eram especializados na produção de bens como cerâmicas, tecidos, ferramentas e armas de bronze. A classe dos artesãos era respeitada por sua habilidade técnica, especialmente na criação de artefatos de bronze e objetos religiosos. No nível mais baixo da hierarquia social estavam os camponeses, que formavam a maior parte da população. Eles trabalhavam nas terras dos nobres, pagando tributos na forma de produtos agrícolas ou trabalho forçado, como a construção de palácios, tumbas e outras obras públicas. Embora fossem a base da economia, os camponeses tinham pouca mobilidade social e poucos direitos políticos. A escravidão também era uma característica da sociedade Shang. Escravos eram geralmente prisioneiros de guerra capturados durante as constantes campanhas militares.
Eles trabalhavam em diversas tarefas, incluindo o trabalho pesado nas construções e ocasionalmente em rituais religiosos, onde poderiam ser sacrificados como parte de cerimônias aos ancestrais. Religião e cultura. A religião desempenhava um papel central na vida política e social da dinastia Shang. A crença nos ancestrais e nos deuses guiava todas as esferas da vida. O rei Shang atuava como um intermediário entre os vivos e os mortos, realizando complexos rituais e sacrifícios para garantir a proteção divina. Ossos oraculares, como omoplatas de boi ou cascos de tartaruga, eram aquecidos até racharem, e as rachaduras eram interpretadas pelos sacerdotes e pelo rei como respostas dos ancestrais a perguntas específicas. A arquitetura religiosa também era significativa, com tumbas reais elaboradas que continham muitos tesouros e artefatos, além de vestígios de sacrifícios humanos, evidenciando a importância dos ritos funerários na cultura Shang. Conclusão: o período em torno de 1500 AEC, na atual China, sob a dinastia Shang, foi marcado pela centralização do poder político, avanços tecnológicos, especialmente na metalurgia do bronze, e uma sociedade rigidamente hierarquizada. A agricultura, o artesanato e o comércio sustentavam a economia, enquanto a religião e os rituais permeavam todos os aspectos da vida social e política. A estrutura feudal e a dependência de práticas divinatórias eram características-chave que definiriam a sociedade chinesa por séculos. Por volta de 1500 antes da Era Comum, AEC, as regiões das Américas estavam em diferentes estágios de desenvolvimento cultural, político e social. As civilizações no continente eram amplamente diversificadas e variavam de sociedades complexas com cidades organizadas a tribos nômades e seminômades. Neste período, é importante destacar os povos da Mesoamérica e dos Andes, que já demonstravam avanços significativos, embora outras regiões das Américas ainda estivessem em fases mais iniciais de desenvolvimento. Mesoamérica. A Mesoamérica, que abrange partes do México e da América Central, já apresentava sinais de desenvolvimento urbano e cultural por volta de 1500 AEC. A principal cultura dessa época foi a civilização Olmeca, muitas vezes chamada de a civilização mãe da Mesoamérica, pois seus avanços influenciaram fortemente sociedades posteriores, como os maias e os astecas. Política. Os Olmecas estavam começando a construir centros urbanos importantes, como San Lorenzo, que se tornou um dos primeiros centros cerimoniais da região. As cidades olmecas funcionavam como centros de poder político e religioso, onde a elite governante controlava não apenas a política, mas também os aspectos espirituais da vida. A sociedade olmeca parece ter sido centralizada, com governantes que tinham tanto poder político quanto religioso. O poder provavelmente se baseava no controle das práticas religiosas e dos recursos econômicos, além da capacidade de mobilizar mão de obra para grandes projetos. Embora não haja evidências claras de estados organizados na forma de reinos, como no caso de outras civilizações antigas, havia uma estrutura hierárquica significativa. Governantes provavelmente se associavam a divindades e monumentos gigantescos, como as famosas cabeças colossais esculpidas em pedra, sugerem que os líderes eram altamente reverenciados e possuíam grande poder. Economia. A economia olmeca era sustentada por uma combinação de agricultura e comércio. Eles desenvolveram técnicas avançadas de cultivo, utilizando a prática da agricultura de milho, que já era um alimento básico em toda a Mesoamérica. Além do milho, também plantavam feijão, abóbora e outros produtos agrícolas. O comércio era um elemento fundamental da economia olmeca. Eles estabeleciam rotas comerciais que abrangiam vastas áreas e produtos de luxo, como jade, obsidiana e plumas exóticas, eram trocados entre regiões distantes. A cerâmica, principalmente jarros e vasos, também era amplamente utilizada e comercializada. A posição geográfica dos Olmecas lhes permitiu atuar como intermediários entre várias culturas da Mesoamérica, facilitando o intercâmbio de ideias e bens. Sociedade. A sociedade Olmeca era estratificada, com uma clara divisão entre a elite governante e a população comum. A elite vivia nos centros urbanos, onde exercia seu poder político e religioso, enquanto a maioria da população residia em aldeias rurais, trabalhando na agricultura e nas construções monumentais. Os rituais religiosos desempenhavam um papel fundamental na organização social.
Os Olmecas acreditavam em um mundo espiritual complexo, onde o poder dos governantes estava intimamente ligado às forças divinas. Animais como o jaguar tinham grande importância simbólica, sendo associados à realeza e ao poder sobrenatural. Os sacrifícios e rituais eram comuns, provavelmente envolvendo oferendas humanas e animais para apaziguar os deuses e garantir a fertilidade das terras. A religião estava intrinsecamente ligada à política, com os governantes assumindo o papel de intermediários entre os deuses e a sociedade. Isso legitimava seu poder e justificava a construção de enormes monumentos e plataformas cerimoniais. Andes, Peru e Bolívia atuais. Na região dos Andes, por volta de 1500 AEC, a ação de Norte Chico, ou Caral, que havia florescido milhares de anos antes, já havia declinado. Contudo, novas sociedades estavam emergindo, particularmente aquelas que antecederiam a cultura Chavin, que se desenvolveria mais tarde e influenciaria profundamente a região. Política. A organização política nas culturas andinas dessa época parece ter sido baseada em sociedades tribais e chefias regionais. Não havia um estado centralizado, mas em vez disso existiam chefias locais que controlavam pequenas áreas. O poder político era, em grande parte, determinado pela capacidade de controlar os recursos hídricos, devido à importância da irrigação na agricultura andina. Essas chefias eram lideradas por elites que combinavam autoridade política com influência religiosa, muito semelhante ao que ocorria em Mesoamérica. Grandes projetos comunitários, como a construção de canais de irrigação e plataformas agrícolas, indicam que as elites possuíam a capacidade de mobilizar grandes quantidades de mão de obra. Economia. A economia andina era baseada na agricultura, especialmente no cultivo de batatas, milho e quinua, e na domesticação de lamas e alpacas. Esses animais eram fundamentais para o transporte de mercadorias e para a obtenção de lã e carne. A agricultura, especialmente em um ambiente montanhoso, exigia a construção de complexos sistemas de irrigação e terraços agrícolas, que permitiam o cultivo em áreas de difícil acesso. Isso exigia um grau significativo de organização social e cooperação comunitária. Além da agricultura, havia trocas entre comunidades de diferentes zonas ecológicas, como a costa, os vales e as terras altas. Esse sistema de complementaridade ecológica, em que produtos de diferentes altitudes e climas eram trocados, era vital para a economia andina. Sociedade. As sociedades andinas por volta de 1500 AEC eram organizadas de forma hierárquica, com a elite religiosa e política no topo. A construção de centros cerimoniais, como os primeiros templos de pedra, indica a crescente importância da religião e dos rituais na vida social. Assim como na Mesoamérica, a religião desempenhava um papel central. Os rituais e as cerimônias eram usados para garantir boas colheitas e a prosperidade da comunidade. A construção de monumentos religiosos sugere que os chefes políticos também desempenhavam papéis importantes nas cerimônias religiosas, estabelecendo uma ligação entre o poder espiritual e o poder político. Outras regiões das Américas. Em outras partes do continente americano, as sociedades ainda estavam em estágios mais simples de desenvolvimento. Na América do Norte, por exemplo, as culturas indígenas eram principalmente caçadoras-coletoras ou seminômades. No entanto, já começavam a surgir sinais de agricultura em áreas como o Vale do Mississippi e o sudoeste dos atuais Estados Unidos, onde as culturas se adaptavam ao ambiente para cultivar milho e outros alimentos. Na América do Sul, fora da região andina, muitas sociedades ainda eram seminômades, dependendo da caça, pesca e coleta, embora também estivessem começando a praticar a agricultura em menor escala. Conclusão. Por volta de 1500 AEC, as regiões da Mesoamérica e dos Andes estavam entre as mais avançadas das Américas, com sociedades que já haviam desenvolvido sistemas complexos de governo, religião e economia, baseados na agricultura e no comércio. A civilização olmeca, em particular, desempenhava um papel central na Mesoamérica, enquanto nas regiões andinas, as primeiras chefias estavam estabelecendo as bases para civilizações mais complexas que viriam depois, como os Chavin e, eventualmente, os Incas. Em outras regiões das Américas, as sociedades eram ainda mais simples, mas já começavam a apresentar inovações agrícolas e sociais. Por volta de 1500 antes da Era Comum, a Oceânia é uma vasta região que inclui Austrália, Nova Guiné, Polinésia e Micronésia,
estava em meio a transformações sociais significativas, especialmente devido à expansão dos povos austronésios. A diversidade cultural e o desenvolvimento variado marcaram as diferentes partes da região, refletindo adaptações únicas às condições ambientais de cada local. Na Polinésia e na Micronésia, o fenômeno mais importante desse período foi a migração dos povos austronésios, que saíram do Sudeste Asiático e começaram a colonizar ilhas remotas do Pacífico. Esses povos traziam consigo um conhecimento avançado de navegação e agricultura, o que lhes permitiu se estabelecer em ilhas muitas vezes pequenas e isoladas. Politicamente, as sociedades austronésias eram organizadas em comunidades lideradas por chefes que detinham poder tanto político quanto espiritual. Não havia grandes estados centralizados, mas as ilhas eram governadas de forma autônoma por esses líderes locais, cuja autoridade estava ligada à sua capacidade de garantir a subsistência das comunidades e conduzir rituais religiosos importantes. A economia austronésia baseava-se na agricultura de alimentos como inhame, taro, coco e banana, além da criação de porcos e galinhas. A pesca também desempenhava um papel central, e as longas viagens marítimas permitiam o comércio entre ilhas. A habilidade náutica era um aspecto fundamental da cultura austronésia, e as canoas com estabilizadores, juntamente com a navegação astronômica, permitiam viagens seguras pelo vasto oceano. Socialmente, as comunidades austronésias eram estratificadas, com uma hierarquia que colocava os chefes e suas famílias no topo. A religião era central na vida dessas sociedades, e os rituais não só reforçavam a autoridade dos líderes, como também ajudavam a manter a coesão social. As viagens marítimas, além de uma necessidade econômica, eram carregadas de simbolismo religioso, e os navegadores muitas vezes eram vistos como figuras semidivinas. Enquanto isso, na Melanésia e na Papua Nova Guiné, as sociedades eram igualmente complexas, embora mais centradas na agricultura. Em Papua Nova Guiné, a agricultura já havia sido praticada por milhares de anos, com o cultivo de plantas como inhame, banana e taro. As aldeias eram autossuficientes e cada uma delas era governada por líderes locais, conhecidos como Big Men, que acumulavam prestígio através da capacidade de organizar a produção e redistribuir riqueza. Essas sociedades não tinham estados centralizados, mas as alianças entre os diferentes grupos eram mantidas por meio de trocas cerimoniais e festas, em que alimentos e animais, como porcos, eram oferecidos. A economia da Melanésia era baseada na horticultura intensiva, especialmente nas terras altas da Nova Guiné, onde sistemas de irrigação simples eram usados para aumentar a produção de alimentos. Além disso, o comércio entre as comunidades costeiras e do interior envolvia a troca de produtos marítimos e agrícolas. A religião e os rituais desempenhavam um papel importante nessas sociedades, com uma forte crença em espíritos ancestrais e no poder da natureza. Na Austrália, os povos aborígenes mantinham um estilo de vida nômade ou seminômade, baseado na caça, na pesca e na coleta. Diferente das sociedades austronésias e melanésias, os aborígenes não praticavam a agricultura, mas utilizavam técnicas sofisticadas de manejo do ambiente, como o uso de fogo controlado para favorecer o crescimento de determinadas plantas e atrair animais para a caça. Politicamente, as sociedades aborígenes não tinham líderes centralizados. Em vez disso, eram organizadas em torno de clãs ou grupos de parentesco, com anciãos respeitados exercendo influência por seu conhecimento espiritual. A espiritualidade aborígene era profundamente ligada à Terra, com a crença no tempo do sonho, ou Dreamtime, que explicava a criação do mundo e a relação das pessoas com o ambiente natural. A religião e os mitos desempenhavam um papel crucial na coesão social, e as cerimônias religiosas com danças e músicas tradicionais eram centrais na vida comunitária. Esse panorama da Oceania por volta de 1500 AEC revela uma região marcada pela diversidade cultural e social. Na Polinésia e na Micronésia, os austronésios estavam expandindo suas fronteiras, colonizando novas ilhas e criando sociedades hierárquicas centradas em chefes poderosos. Na Melanésia, as aldeias agrícolas prosperavam sob a liderança de líderes locais, enquanto na Austrália os aborígenes continuavam a viver de maneira profundamente conectada ao ambiente natural, guiados por sua rica espiritualidade. A Oceânia, nesse período, já mostrava os primeiros sinais das complexas civilizações que viriam a se desenvolver nas ilhas do Pacífico.
Por volta de 1500 antes da Era Comum, a região do Vale do Indo, que corresponde ao território do atual Paquistão e noroeste da Índia, estava passando por uma transformação significativa. Esse período marca o fim da civilização do Vale do Indo, uma das mais antigas e sofisticadas civilizações urbanas do mundo, e a chegada dos indo-arianos, povos seminômades que gradualmente se estabeleceram na região. Para entender os acontecimentos políticos, econômicos e sociais desse período, é importante explorar a transição da civilização do Vale do Indo para a Era Védica. Política. No início de 1500 AEC, a civilização do Vale do Indo, que floresceu entre cerca de 2600 e 1900 AEC, já havia entrado em declínio. Cidades como Harappa e Mohenjo-Daro, outrora grandes centros urbanos com planejamento avançado, foram abandonadas ou drasticamente reduzidas em tamanho. As causas desse colapso ainda são debatidas, mas teorias incluem mudanças climáticas que alteraram o curso dos rios e tornaram a agricultura insustentável, além de invasões ou migrações de povos externos, como os indo-arianos. Politicamente, a civilização do Vale do Indo parece ter sido descentralizada. Não há evidências claras de um governo centralizado ou de grandes palácios ou templos. As cidades pareciam ser governadas de forma local, com uma elite administrativa responsável pela organização da vida urbana. Com o colapso das cidades, o poder político se fragmentou ainda mais, e as sociedades urbanas deram lugar a comunidades mais rurais e agrárias. A chegada dos indo-arianos, um grupo de pastores e guerreiros de origem indo-europeia, mudou ainda mais o cenário político da região. Esses povos eram organizados em tribos lideradas por chefes guerreiros, chamados rajas, que governavam em nome de suas comunidades. O poder dos rajas não era absoluto e dependia da sua habilidade em liderar em batalhas e manter o apoio de uma aristocracia guerreira, conhecida como kshatriya. Economia. Durante o auge da civilização do Vale do Indo, a economia era altamente desenvolvida e centrada na agricultura irrigada. As cidades eram sustentadas por vastas áreas agrícolas que cultivavam trigo, cevada, ervilha e algodão, além de uma economia de pastoreio. Além disso, essa civilização mantinha uma rede comercial extensa, que incluía trocas com a Mesopotâmia e outras regiões distantes. Os habitantes do Vale do Indo eram conhecidos por seus produtos artesanais, como cerâmicas e joias, além de tecidos e artigos de metal. Entretanto, com o declínio dessa civilização, a economia urbana também sofreu. A agricultura permaneceu a base da economia, mas a complexa rede de comércio internacional foi interrompida, e a produção artesanal parece ter diminuído em escala. A chegada dos indo-arianos trouxe novas práticas econômicas. Esses povos eram originalmente pastores nômades e dependiam da criação de gado como principal fonte de riqueza e sustento. O gado não apenas fornecia leite e carne, mas também era um símbolo de status e poder. Com o tempo, à medida que os indo-arianos se tornaram mais sedentários, eles adotaram a agricultura e estabeleceram aldeias agrícolas nas férteis planícies do norte da Índia. Essa transição para uma economia mista de agricultura e pastoreio ajudou a revitalizar a produção agrícola, mas ainda de forma menos organizada do que nos tempos da civilização urbana anterior. Sociedade. Socialmente, a civilização do Vale do Indo era altamente organizada, com um nível significativo de especialização do trabalho. As cidades eram bem planejadas, com ruas em um padrão de grade, sistemas de drenagem sofisticados e grandes banhos públicos, o que sugere uma sociedade avançada, com uma elite administrativa e uma divisão clara entre trabalhadores, artesãos e comerciantes. Após o declínio dessa civilização, as sociedades que surgiram no Vale do Indo se tornaram menos urbanas e mais rurais. A sociedade indo-ariana que se estabeleceu na região trouxe consigo uma estrutura social diferente, marcada pela divisão em castas. Esse sistema, conhecido como Varna, organizava a sociedade em quatro grandes grupos: os Brahmanes, sacerdotes; os Kshatriyas, guerreiros; os Vaishyas, comerciantes e agricultores; e os Shudras, trabalhadores e servos. Essa estratificação social foi fundamental na construção da nova ordem social na região. Os Brahmanes, que desempenhavam o papel de sacerdotes e guardiões dos rituais religiosos, tornaram-se a classe dominante em termos espirituais e culturais, enquanto os Kshatriyas, como guerreiros e líderes tribais, mantinham o poder militar e político. Os Vaishyas ocupavam um papel econômico importante, enquanto os Shudras eram a base da pirâmide social.
realizando trabalhos manuais e servindo as outras castas. A religião também desempenhou um papel central na sociedade indo-ariana. O período védico, que se seguiu os Agada dos arianos, viu o desenvolvimento dos textos sagrados conhecidos como os Vedas, que formam a base do hinduísmo. Esses textos refletem uma sociedade profundamente espiritual, com a adoração de diversos deuses ligados à natureza, como Indra, o deus da guerra e da tempestade, e Agni, o deus do fogo. Rituais e práticas religiosas eram centrais na vida social, e os brahmanes, como sacerdotes, detinham o conhecimento dos rituais védicos, consolidando seu poder na sociedade. O uso do sacrifício de animais como parte dos rituais religiosos também era uma prática comum. Conclusão: por volta de 1500 AEC, o Vale do Indo estava em um momento de transição profunda. O colapso da antiga civilização urbana deu lugar a uma nova sociedade, mais rural e agrária, influenciada pela chegada dos indo-arianos. Politicamente, as tribos arianas trouxeram uma organização baseada em líderes guerreiros, enquanto economicamente a região se adaptava a uma mistura de agricultura e pastoreio. Socialmente, a estrutura de castas emergiu como uma característica central, com a religião védica desempenhando um papel unificador e definindo o desenvolvimento cultural e espiritual que viria a moldar grande parte da história subsequente da Índia. Por volta de 1500 antes da Era Comum, a África, um continente vasto e diversificado, apresentava diferentes realidades políticas, econômicas e sociais em suas várias regiões. Este período marca o florescimento de várias culturas e civilizações, especialmente no norte da África, no Vale do Nilo, e o início de transformações importantes em outras partes do continente. Abaixo está uma visão detalhada do que ocorria nas principais regiões da África nesse período. Vale do Nilo e o Egito Antigo. No norte da África, o Egito era a civilização mais proeminente e poderosa por volta de 1500 AEC. Esse período corresponde ao auge do Novo Reino Egípcio, c. 1550 a 1070 AEC, uma era de grande prosperidade, poder militar e expansão territorial, sob o governo de faraós como Tutemés III, Hatshepsut e Amenófis III. O Egito viveu um dos momentos mais importantes de sua história. Política. Politicamente, o Egito era governado por um faraó, que era visto como um intermediário entre os deuses e os homens. O faraó detinha poder absoluto sobre a vida política, militar e religiosa. Durante o Novo Reino, o Egito se engajou em campanhas militares que expandiram o controle egípcio sobre regiões da Núbia ao sul e sobre partes do Levante ao norte. A expansão militar para o norte trouxe grande riqueza ao Egito, especialmente em forma de tributos e escravos capturados. Esse período também viu o crescimento de uma forte burocracia e de uma elite militar e administrativa que ajudava o faraó a governar o vasto território do império. Os templos religiosos, especialmente os dedicados ao deus Amon-Ra, tornaram-se centros de poder político e econômico, controlando terras, riquezas e influência social. A economia do Egito Antigo era fortemente baseada na agricultura, com o Nilo desempenhando um papel central. As inundações anuais do rio fertilizavam as terras ao longo de suas margens, possibilitando a produção abundante de trigo, cevada, linho e frutas. O controle do sistema de irrigação e o armazenamento de grãos eram cruciais para o poder político e para a estabilidade do Egito. Além disso, o Egito participava ativamente de redes de comércio que se estendiam pelo Mediterrâneo, pelo Levante e pela África. A mineração também era uma atividade econômica importante, com o Egito controlando minas de ouro na Núbia e de cobre turquesa na península do Sinai. A riqueza proveniente do comércio e das conquistas militares sustentava o estilo de vida luxuoso da elite egípcia e financiava a construção de monumentos e templos, como os complexos de Karnak e Luxor. Sociedade. Socialmente, o Egito era altamente hierarquizado. O faraó ocupava o topo da pirâmide social, seguido por uma elite de nobres, sacerdotes e altos funcionários que administravam o governo e as instituições religiosas. Os militares também formavam um grupo influente, especialmente durante o Novo Reino, devido ao foco expansionista do Egito. Abaixo da elite estavam os agricultores, artesãos e trabalhadores que constituíam a maior parte da população. Esses trabalhadores eram responsáveis pela construção das grandes obras públicas, incluindo templos, túmulos e palácios. Os escravos, muitos dos quais eram prisioneiros de guerra,
também desempenhavam um papel na economia, embora houvesse um nível significativo de mobilidade social, com alguns indivíduos de classes baixas alcançando posições mais elevadas na burocracia ou no exército. A religião era uma parte central da vida cotidiana, com um panteão de deuses ligados à natureza e à ordem cósmica. A crença na vida após a morte também era importante, o que levou ao desenvolvimento de práticas funerárias elaboradas, como a mumificação e a construção de túmulos monumentais. Núbia. Ao sul do Egito, na região da Núbia, moderno Sudão, desenvolveu-se uma civilização rica e influente, que era simultaneamente uma rival e uma aliada do Egito. Durante o período do Novo Reino Egípcio, grande parte da Núbia foi incorporada ao Império Egípcio, e muitos governantes núbios adotaram aspectos da cultura egípcia, incluindo a religião e a arquitetura monumental. Os núbios controlavam ricas minas de ouro e outras matérias-primas, o que fazia da região um alvo constante de expansão egípcia. Núbia também desempenhava um papel crucial como ponto de contato comercial entre o Egito e o resto da África subsaariana. África Ocidental. Por volta de 1500 AEC, na África Ocidental, as comunidades eram baseadas em sistemas sociais relativamente descentralizados e rurais. Embora a história escrita dessa região seja escassa para esse período, há evidências arqueológicas de que as sociedades começaram a desenvolver práticas agrícolas rudimentares, com o cultivo de plantas como sorgo e milhete, além da domesticação de animais. A África Ocidental também viu o surgimento de comunidades proto-urbanas, como a cultura de Nok, localizada no atual território da Nigéria, que floresceria nos séculos seguintes. A sociedade Nok foi uma das primeiras a desenvolver técnicas avançadas de trabalho em terracota, além de praticar uma economia agrícola e de criação de gado. África Oriental e o Corno de África. Nas regiões do atual Corno de África, Somália, Etiópia e Eritreia, já havia o início de atividades agrícolas em algumas partes, além de uma rede de comércio costeiro com as civilizações do Oriente Médio. Regiões como Punt, uma terra misteriosa mencionada em textos egípcios, eram importantes parceiras comerciais do Egito, fornecendo produtos exóticos como incenso, mirra e ouro. África Subsaariana. No interior da África subsaariana, as sociedades eram baseadas principalmente no pastoreio e na agricultura de subsistência, com uma estrutura social geralmente organizada em pequenos clãs ou tribos. Durante esse período, a maioria das populações subsaarianas praticava modos de vida nômades ou seminômades, dependendo do pastoreio de gado e da caça-coleta, além de formas incipientes de agricultura. Ainda não havia civilizações urbanas complexas comparáveis às do norte da África ou do Vale do Indo, mas a domesticação de plantas e animais, junto com o desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas agrícolas, estava começando a transformar a paisagem social e econômica. Em regiões como o Sahel, ao sul do deserto do Saara, algumas dessas comunidades começavam a estabelecer padrões de comércio transariano com povos do norte. Conclusão. Em 1500 AEC, a África era um continente de contrastes. No norte, o Egito Antigo florescia como uma das civilizações mais avançadas do mundo, dominando militar e culturalmente o Vale do Nilo e a Núbia. O comércio e a agricultura sustentavam a economia, enquanto o poder político e religioso centralizado no faraó garantia a coesão social. No restante do continente, as sociedades eram em grande parte agrárias, com estruturas políticas e sociais descentralizadas, embora regiões como a África Ocidental e o Corno de África começassem a desenvolver sistemas econômicos e culturais mais sofisticados, que culminariam no surgimento de reinos e impérios nas eras posteriores. Por volta de 1500 antes da Era Comum, a Europa estava em um estágio de desenvolvimento marcado pela transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro, com variações culturais e tecnológicas entre as diferentes regiões. Durante esse período, as sociedades europeias estavam se transformando tanto política quanto economicamente, com o surgimento de hierarquias sociais mais complexas e redes de comércio que conectavam várias partes do continente. Europa Mediterrânea. Na região do Mediterrâneo, particularmente no sul da Europa, havia culturas relativamente avançadas em comparação com o restante do continente. Civilização minoica e micênica. Na atual Grécia, as civilizações minoica e micênica dominavam a paisagem política e cultural.
A civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta, havia começado a declinar após o C 1450 AIC, mas ainda mantinha sua influência. A cultura minoica foi uma das primeiras civilizações da Europa, caracterizada por uma economia mercantilista baseada no comércio marítimo no mar Egeu. A política minoica era organizada em torno de cidades-estado independentes, governadas por elites aristocráticas. A sociedade minoica, ao que tudo indica, era relativamente pacífica, com um forte culto religioso centrado em figuras femininas e cultos de fertilidade. Ao mesmo tempo, no continente, a civilização micênica estava em ascensão. Os micênicos, um povo guerreiro influenciado pelos minoicos, controlavam grande parte do sul da Grécia e da região do Peloponeso. Politicamente, a Grécia micênica era fragmentada em reinos independentes, governados por reis locais conhecidos como anaks. Cada reino possuía uma capital fortificada, como Micenas, Tirinto ou Pilos, e uma corte de guerreiros e nobres que controlavam a administração e o comércio. A economia micênica era baseada na agricultura e no comércio, e os micênicos estavam em contato com outras civilizações mediterrâneas, como os hititas, egípcios e povos da Anatólia. Eles exportavam mercadorias como cerâmica e metais preciosos e importavam matérias-primas como cobre e estanho, essenciais para a fabricação de bronze. Socialmente, a sociedade micênica era estratificada, com a nobreza e a elite guerreira no topo, seguidas por agricultores e artesãos. A religião micênica envolvia a adoração de várias divindades, muitas das quais viriam a se tornar os deuses do panteão grego clássico, como Zeus, Hera e Atena. A sociedade micênica também estava militarizada, e a guerra era uma parte importante da vida política e econômica. Espanha e Península Ibérica. Na Península Ibérica, as culturas locais estavam fortemente influenciadas pelo comércio com outras regiões do Mediterrâneo. No sul da península, a cultura de alargar havia se desenvolvido entre C. 2200 e 1550 AEC, estabelecendo uma sociedade hierarquizada com assentamentos fortificados e uma economia baseada na agricultura e na mineração de metais, especialmente cobre e prata. As elites de alargar controlavam essas riquezas e mantinham um sistema de comércio que incluía contatos com as civilizações do Mediterrâneo Oriental. Por volta de 1500 AEC, novas influências chegaram à região através de contatos com culturas do norte da África e das Ilhas Baleares, introduzindo novas técnicas de metalurgia. Os povos da Península Ibérica continuaram a desenvolver sistemas agrícolas sofisticados e expandiram o uso de bronze, ao mesmo tempo que adotaram novos métodos de construção e organização social. Europa Central e Ocidental. Na Europa Central e Ocidental, as sociedades eram majoritariamente tribais, baseadas em pequenas aldeias agrícolas, mas também havia uma crescente sofisticação no uso do bronze e o desenvolvimento de hierarquias sociais. Uma das culturas mais importantes da Europa Central durante este período foi a cultura de Unetes, c. 2300-1600 AEC, que se estendeu pela região da atual Alemanha, Polônia e Tchequia. Esta cultura é conhecida por sua produção avançada de objetos de bronze, incluindo ferramentas, armas e ornamentos. A economia de Unetes era predominantemente agrícola, com o cultivo de cereais como trigo e cevada, mas o comércio de metais e artefatos de bronze desempenhava um papel crucial no crescimento econômico e na criação de redes de troca que se estendiam por toda a Europa. Socialmente, a cultura de Unetze era hierarquizada, com uma elite que acumulava poder através do controle de recursos valiosos, como os metais. Essa elite era enterrada em túmulos elaborados, muitas vezes acompanhada por objetos de bronze, sugerindo a importância da ostentação de riqueza e status. A organização política dessas sociedades era baseada em pequenos chefes locais, que controlavam territórios relativamente pequenos e competiam entre si pelo controle dos recursos. Cultura dos túmulos de urnas. Por volta de 1500 AEC, a cultura dos túmulos de urnas começou a se expandir pela Europa Central e Ocidental, marcando a transição para práticas funerárias, em que os mortos eram cremados e suas cinzas enterradas em urnas. Essa cultura, que se desenvolveu a partir das tradições da cultura de Unetes, representava uma mudança nas práticas sociais e religiosas, com o surgimento de novas formas de organização social. A economia da cultura dos túmulos de urnas era baseada na agricultura e na criação de gado, e a metalurgia do bronze continuava a ser uma parte central da vida material.
As elites locais competiam pelo controle do comércio de metal e as sociedades se tornaram cada vez mais militarizadas, com armas de bronze sendo produzidas em maior escala. Europa Setentrional. No norte da Europa, as sociedades da Idade do Bronze estavam focadas na agricultura e no pastoreio, mas também haviam começado a se engajar em redes de comércio a longa distância. Escandinávia. Na Escandinávia, as sociedades da Idade do Bronze nórdica, c. 1700-500 AEC, começaram a prosperar. Embora não fossem urbanizadas, essas sociedades eram altamente complexas, com uma economia baseada na agricultura, na criação de gado e no comércio. O comércio de âmbar, uma resina fossilizada valiosa, foi uma das principais atividades econômicas da região, conectando as sociedades nórdicas com o resto da Europa, especialmente com as culturas do Mediterrâneo e da Europa Central. Socialmente, essas sociedades eram hierarquizadas, com uma elite guerreira que acumulava poder através do controle de terras e recursos. Enterros monumentais, como túmulos de pedras e montículos funerários, indicam a importância da religião e do status social. A cultura material da Idade do Bronze nórdica incluía a produção de armas de bronze, joias e objetos cerimoniais. Conclusão. Por volta de 1500 AEC, a Europa era um mosaico de culturas diversas, cada uma em diferentes estágios de desenvolvimento político, econômico e social. No sul, as civilizações micênica e minoica estavam em ascensão, com estruturas políticas centralizadas e economias baseadas no comércio marítimo e na agricultura. No centro e norte da Europa, as sociedades eram menos urbanizadas, mas estavam se tornando mais complexas, com hierarquias sociais emergentes e a expansão do uso do bronze. Redes de comércio, especialmente envolvendo metais e âmbar, conectavam várias partes do continente, enquanto novas práticas funerárias e religiosas indicavam transformações sociais importantes. Em suma, esse foi um período de transição e crescimento, preparando o caminho para as civilizações que floresceriam na Europa nas eras subsequentes. Por volta de 1500 antes da Era Comum, a Mesopotâmia e o Oriente Próximo estavam em meio a um período de transformações políticas, econômicas e sociais significativas. Esta região, que compreende os atuais Iraque, Síria, Líbano, Israel, Jordânia e partes da Turquia e do Irã, era uma das mais avançadas do mundo antigo, com civilizações complexas, reinos poderosos e uma rica cultura urbana. Durante esse período, a Mesopotâmia era dominada por várias potências concorrentes, enquanto o Egito também exercia influência sobre a região. O comércio, a guerra e a diplomacia eram fatores-chave nas dinâmicas regionais. Mesopotâmia. A Mesopotâmia, situada entre os rios Tigre e Eufrates, era uma área densamente povoada e politicamente fragmentada. O período que corresponde ao século XVI AEC na Mesopotâmia foi marcado pela rivalidade entre grandes potências e pelo surgimento e queda de impérios. Reino da Babilônia. Em 1500 AEC, a Babilônia, outrora o centro do poderoso império fundado por Hammurabi no século XVIII AEC, estava em declínio. Após a morte de Hammurabi, o Império Babilônico sofreu invasões dos cassitas, um povo das montanhas da atual região do Irã. Os cassitas conquistaram a Babilônia em torno de 1595 AEC e estabeleceram uma nova dinastia que governaria por quase 400 anos. Durante o governo cassita, a Babilônia manteve sua importância como centro cultural e econômico, mesmo que tenha perdido parte de seu poder militar e político. Os cassitas adotaram muitas das tradições babilônicas e contribuíram para a preservação da língua acadiana e das práticas religiosas mesopotâmicas. A economia era baseada na agricultura, particularmente na produção de cevada e trigo, e no comércio de metais, produtos agrícolas e mercadorias exóticas, vindas de regiões distantes como a Anatólia e o Golfo Pérsico. Os cassitas introduziram novos elementos culturais, como a criação de cavalos e o uso de novos símbolos e títulos para o rei. Assíria. Ao norte da Babilônia, a Assíria estava emergindo como uma potência militar. Durante o século XVI AEC, os assírios consolidaram seu reino em torno da cidade de Assur, que servia como centro religioso e político. Embora o reino assírio ainda não tivesse atingido o auge de seu poder, que ocorreria alguns séculos depois, ele já se destacava pela organização militar e pela expansão territorial nas regiões circunvizinhas.
A Assíria mantinha uma economia baseada no comércio e na agricultura, e controlava importantes rotas comerciais que conectavam a Mesopotâmia ao Mediterrâneo e à Anatólia. A sociedade assíria era hierárquica, com o reino topo seguido por uma elite militar e administrativa. O poder do rei era reforçado pelo controle religioso, com o deus Assur sendo a divindade principal do panteão assírio. Elam. A leste da Mesopotâmia, no atual Irã, o reino de Elam também estava em expansão. Elam era uma civilização antiga, com uma longa história de conflito e comércio com a Mesopotâmia. No século XVI a.C., os elamitas estavam em um período de crescimento, estabelecendo sua capital em Susa e estendendo sua influência por partes da planície mesopotâmica e pelo planalto iraniano. Os elamitas possuíam uma cultura distinta, com uma língua e tradições religiosas próprias, embora também fossem influenciados pela cultura babilônica. A economia de Elam era baseada na agricultura, especialmente no cultivo de cereais e no comércio de produtos como madeira, pedras preciosas e metais. A localização de Elam permitia que o reino atuasse como um intermediário no comércio entre a Mesopotâmia e as civilizações do Vale do Indo. Levante, Síria e Palestina. Na região do Levante, que inclui as atuais Síria, Líbano, Israel e Jordânia, várias cidades-estado e reinos independentes estavam em ascensão, enquanto o Egito exercia influência política e militar sobre partes dessa região. Síria e Canaã, cidades-estado como Ugarit, Biblos, Sidom e Tiro, prosperavam como centros de comércio ao longo da costa do Mediterrâneo. Essas cidades eram conhecidas por sua habilidade em navegar e comerciar, estabelecendo rotas que conectavam o Mediterrâneo Oriental ao Egito, Mesopotâmia e Anatólia. O comércio de produtos como madeira de cedro, metais, vinho e azeite era a base da economia dessas cidades. Politicamente, muitas dessas cidades-estado estavam sob a influência dos reinos vizinhos, especialmente o Egito, que mantinha postos avançados e guarnições na região. O reino egípcio, sob o Novo Reino, governado por faraós como Tutmés e Tutmés III, expandiu seu controle sobre Canaã e partes da Síria através de campanhas militares. A presença egípcia garantiu o controle sobre as rotas comerciais e ajudou a manter a estabilidade política na região. Mitanni, no norte da Síria, o reino de Mitanni emergiu como uma potência importante por volta de 1500 AES. Governado por uma elite indo-ariana, o reino de Mitanni controlava vastas áreas da Síria e da Mesopotâmia Superior. Mitanni era uma sociedade guerreira e seus governantes mantinham uma forte cavalaria que usava carruagens, o que lhes dava uma vantagem militar em suas campanhas. Mitanni mantinha uma relação complexa com as outras potências regionais, incluindo o Egito e os hititas, alternando entre alianças e confrontos. Politicamente, o reino era organizado em torno de uma monarquia centralizada, com o rei exercendo poder absoluto. A economia de Mitanni era baseada na agricultura e no controle das rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo Oriental à Mesopotâmia. Anatólia, Império Hitita. A oeste da Mesopotâmia, na Anatólia, atual Turquia, o Império Hitita estava em ascensão. Por volta de 1500 AEC, os hititas, um povo indo-europeu, haviam estabelecido um dos impérios mais poderosos da região, com sua capital em Hattusa. O Império Hitita era uma potência militar, conhecida por seu uso de carruagens de guerra e por suas habilidades em metalurgia, especialmente na produção de armas de ferro. Politicamente, o Império Hitita era governado por um rei que detinha poder absoluto, auxiliado por uma elite nobre e militar. O império expandiu seu território através de campanhas militares, conquistando partes da Síria e lutando com o Egito pelo controle dessas áreas. A economia hitita era baseada na agricultura, especialmente na produção de trigo e cevada, e no comércio de metais. As rotas comerciais hititas conectavam a Anatólia com o Mediterrâneo e a Mesopotâmia, garantindo acesso a produtos valiosos, como metais e mercadorias de luxo. Conclusão: por volta de 1500 EC, a Mesopotâmia e o Oriente Próximo eram regiões de intensa atividade política, econômica e cultural. Grandes potências como Babilônia, Assíria, Elam, Mitanni e os hititas competiam pelo controle de terras e recursos, enquanto o Egito estendia sua influência sobre o Levante. As redes de comércio conectavam as cidades-estado do Levante com os grandes impérios mesopotâmicos e egípcios, fomentando uma troca constante de bens e ideias.
Socialmente, essas civilizações eram hierarquizadas, com elites poderosas que controlavam terras, exércitos e recursos, enquanto as populações agrícolas sustentavam a base econômica dessas sociedades.